Você sabe o que é execução penal? E ainda, sabe quais são os regimes de cumprimento de pena possíveis no Brasil? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. A execução de pena, ela acontece quando uma pessoa foi condenada. Ela já teve um processo criminal e agora ela vai cumprir a pena que lhe foi imposta. Essa pena, ela pode ser privativa de liberdade, que a pessoa vai ficar presa, ou ela pode ser restritiva de direitos, como, por exemplo, pagamento de cesta básica, prestação de serviço à comunidade, que necessariamente ela não vai estar em uma unidade prisional. Hoje, a gente vai ver as pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade. Nós vamos ver sobre os regimes de cumprimento de pena. Muita gente pergunta, né? Fala assim: ah, Amanda, mas fulano de tal foi condenado a uma pena de 15 anos e só ficou 2 anos preso? Mas não tem lei nesse país, não? Tem! A lei é essa. A lei que nós temos, e aí eu deixei aqui o nosso artigo 33, fala que a gente adota o sistema progressivo. O que é isso? Uma pessoa começou a cumprir pena no regime fechado, ok? Vamos explicar cada um deles ainda. Mas começou a cumprir pena no regime fechado. Com uma determinada fração de cumprimento, com um determinado tempo de cumprimento de pena, ele vai progredir. Então, do regime fechado, ele vai para o regime semiaberto e do regime semiaberto vai para o regime aberto. Calma, vocês vão entender um pouquinho de cada um deles. Mas é só para que vocês se entendam que a pessoa ela vai caminhando, então, na sua linha de cumprimento de pena, na sua linha de execução penal. O que me diz, então, o artigo 33? A pena, isso aqui do Código Penal, ok? A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. O que isso quer dizer? A gente tem esses tipos de pena, na verdade, pena de prisão, que é a de detenção e a de reclusão. Reclusão é a pena mais grave que a gente tem, que admite o início do cumprimento da pena nos 3 regimes, no fechado, no semiaberto ou no aberto. Já de detenção, uma pena mais branda, o cumprimento de pena vai começar no regime semiaberto ou aberto. Então, se vocês têm curiosidade, pega o Código Penal, tá lá a partir do artigo 121, a gente tem os crimes, olha lá no final assim, ó, vai estar a pena, reclusão de tanto a tantos anos ou detenção de tanto a tantos anos. Aí você já sabe, se for detenção, não tem como começar no regime fechado, ok? Qual é a regra, então? Vamos lá para a gente entender um pouquinho. Essa imagem aqui é da penitenciária Nelson Hungria. É uma penitenciária de segurança máxima. Lá estão pessoas que cumprem pena no regime fechado. Amanda, mas quem que cumpre pena no regime fechado? Regra geral, aquelas pessoas condenadas a pena superior a 8 anos. A pena, então, superior a 8, inevitavelmente, caso não seja pena de detenção, lembrem, ela vai começar a cumprir a pena no regime fechado. Esse é um exemplo de penitenciária do regime fechado, a penitenciária Nelson Hungria. Como que funciona esse regime? A pessoa ela fica na cela. Diga-se de passagem, uma cela muito insalubre, superlotada, né, que é a realidade do nosso sistema prisional no Brasil hoje. Então fica o tempo inteiro ali dividindo a cela com outras pessoas. Infelizmente não tem cama para todo mundo, não tem cobertinha para todo mundo. Então é uma situação bem precária, mas aquelas pessoas dividem aquele espaço ali ao longo de todo o dia e da noite. Saem para quê, Amanda? Saem para tomar banho de sol, geralmente 2 horas por dia. Podem sair também para trabalhar, desde que em empresas do Estado, em empresas estatais ou para o próprio Estado, né? Só nesses casos. Aí tem que ter, né, esse determinado convênio, eles vão sair para o trabalho e aí retomam também para a unidade prisional. Mas regra geral, e aí sendo muito sincera com vocês dentro da nossa realidade, essas pessoas ficam um tempo inteiro dentro das celas e saem somente para o banho de sol. O segundo regime é o regime semiaberto. Então,
o intermediário aí entre o fechado e o aberto, a gente tem o semiaberto. Como que é o regime semiaberto? Essa imagem daqui é lá da Penitenciária Agrícola de Neves, ou a Penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. Uma penitenciária que vai fazer aniversário agora na década de 20, vai fazer 100 anos, em 1927. É até patrimônio histórico e cultural lá da comarca de Ribeirão das Neves. É um exemplo, pelo menos foi um exemplo de penitenciária para a época. Por quê? Porque é uma colônia agrícola. O que é isso, Amanda? Lá dentro tem um espaço gigantesco verde. Podem ter hortas, podem ter criação de animais. Por quê? Porque o regime semiaberto exige isso. Exige que o preso tenha direito ao trabalho externo, extramuros. Ele pode trabalhar, então, numa empresa que ele já trabalhava quando foi condenado, desde que autorizado pelo juiz da execução. Ele pode trabalhar numa empresa parceira ao sistema prisional, uma empresa privada. Pode. Então, em regra, ele sai todos os dias de manhã, sai para trabalhar e volta para a unidade prisional à noite. Além do trabalho externo, que se dá em dias úteis, né? Óbvio, ele não vai sair nos feriados, fins de semana. Além disso, ele tem um outro benefício que são as saídas temporárias, que geralmente o senso comum chama de descidas. O preso ele tem direito às descidas. O que é isso? São saídas de 7 dias. São 5 saídas de 7 dias ao longo de um ano, desde que entre elas tem um intervalo de 45 dias entre uma e outra. Então, ele não pode emendar 35 dias direto. Não, ele vai sair 7 dias, pode marcar a próxima para daqui 45 e assim em diante, até inteirar 5 que ele tem direito no ano. Para que essas saídas, Amanda? Para visitar a família, por exemplo, para fazer um curso que ele queira fazer. É autorizado, então, pela lei de execução penal. 2 benefícios, então, do regime semiaberto: trabalho externo e saídas temporárias, também chamadas aí vulgarmente de descidas. Por fim, o último regime é o regime aberto. Então, vejam que foi uma progressão, por isso o sistema progressivo. Uma pessoa em cumprimento de pena, ela não vai direto do fechado para o aberto, não. Ela tem que fazer um caminho, porque o que se busca com a execução penal? A ressocialização do preso. Busca que ele seja reinserido de forma satisfatória na sociedade de novo, para que ele não volte a delinquir. O regime aberto, então, a gente tem um exemplo de casa de albergado, é onde essas pessoas ficam. Ficam quando, Amanda? Somente à noite e nos fins de semana. Durante o dia, ele vai ficar livre. Ele vai sair para trabalhar, para estudar, vai ter a sua rotina diária aí ao longo do dia. No período noturno, ele tem que se recolher nessas casas de albergado. Em Belo Horizonte, que é de onde a gente está gravando o vídeo, a gente tem a casa de albergado Presidente João Pessoa. O problema é que cabe muito pouca gente aqui e a gente tem um número enorme de pessoas no regime aberto. A grande maioria das cidades não tem sequer casa de albergado. E aí, Amanda, acabou de cumprir a pena? Ficou por isso mesmo? Não. O que acontece? Vocês já devem ter visto ou ouvido falar da monitoração eletrônica, das tornozeleiras eletrônicas. Foi um meio que o Estado conseguiu de monitorar essas pessoas. Mesmo não estando na casa de albergado, se elas estão monitoradas, o Estado sabe que ela está em casa no período noturno, está em casa nos finais de semana e está em casa nos feriados. Então é uma alternativa. Por quê? Porque não tendo casa de albergado, o preso ele não pode ficar num regime mais gravoso, ele não pode ficar numa penitenciária. Isso é o que preceitua a nossa Constituição, né? Então, nesse sentido, a casa de albergado ela vem sendo substituída pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Esses, então, foram os nossos regimes de cumprimento de pena. Espero que todo mundo tenha tido um pouco de entendimento sobre o assunto para entender que quando a pessoa sai do presídio, não necessariamente ele acabou de cumprir a pena, ele está progredindo nas suas fases de cumprimento de pena. A gente vai ver em outra aula sobre as frações de cumprimento, sobre as porcentagens de cumprimento, quando cada um tem que cumprir para poder mudar de regime. E aí isso varia muito de acordo com o crime, a gravidade, se é hediondo, se não é, mas isso fica para um próximo episódio.
Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Curtam o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje, comentem, inscrevam-se no nosso canal, marquem outras pessoas para assistir. Por aqui sempre muito conteúdo. Um abraço a todos!